Horóscopo ou signo do zodíaco egípcio. Essa vez é Ra, o deus Sol, para aqueles que nasceram no dia 16 de julho a 15 de agosto. Aqui seria o signo de Câncer, representaria Câncer e Leão. Sol, planeta Sol, a cor dourada. Os filhos de Ra variam em dois tipos, conservadores e charlatães. Mas, como regra, eles tendem a ser muito leais, gentis, determinados e organizados. Às vezes, eles podem ser um pouco cruéis e gostam de argumentar para mostrar quem tem conhecimento de um tópico. Às vezes, são insuportáveis e carecem de diplomacia. Mr. Ra, ele também parece um pouco com o Horus, e ele é representado pelo homem águia também, que representa alguns representa alguns emblemas de alguns países, como Estados Unidos, Indonésia e muito outros, na Europa e Ásia. Eles gostam de ser centro das atenções e é por isso que querem contar sua história e suas realizações. Quanto ao trabalho, eles têm grande força e potencial e isso garante seu sucesso. Eles gostam de ter uma grande família, amam e sentem que merecem o melhor. Eles tendem a assumir posições de liderança e têm grande criatividade. Eles precisam de pessoas inteligentes ao seu lado. Nem sempre Câncer e Leão são inteligentes. Sorry. Sua missão é ensinar os outros a amar e lutar, mas eles devem controlar a vaidade e a tendência a exagerar ou dramatizar. Ou também a tendência a ser snobs e a rejeitar até seus parentes se forem pobres. Esses dois signos são assim. O Leão e o Câncer, eles gostam de rejeitar quem precisa, eles gostam de humilhar as pessoas que são pobres. Por isso que eu não gosto muito desse signo. Então, vamos lá. Orar. Senhor, tenta a divindade egípcia do Sol, na quinta dinastia, nos séculos 25 e 24, ele se tornou um dos deuses mais importantes da religião egípcia antiga, identificada principalmente como o Sol do meio-dia. Minha nossa! Acredita-se que Ra governasse todas as partes do mundo criado, o céu, a terra e o submundo. Ele era o Deus do Sol, da ordem dos reis e do céu. Ra foi retratado como um falcão e compartilhou características com os deuses do céu. A mesma coisa do Horus, falcão. Às vezes, as duas divindades foram fundidas como Ra, Rokati. Ra, que é Horus dos dois horizontes, no novo reino. Quando o deus Amon se destacou, ele foi fundido com Ra em Amon-Ra. O culto ao touro Minerves, uma personificação de Ra, tinha seu centro em Heliópolis e havia um cemitério formal para os touros sacrificados ao norte da cidade. Muito exótico. Dead people are buried or otherwise interred. The word cemetery implies that the land specifically designed as a burial ground and originally applied to the Roman catacombs. A vaca celestial é relatada na Índia, claro que ela é sagrada, né, também. É relatada como a humanidade conspirou contra Ra e como ele guiou seus olhos como a deusa Sekhmet para puni-los. Ra é o Lúcifer, eu creio que ele é o Yankee Lúcifer. O Sol é o doador da vida, controlando o amadurecimento das culturas que foram trabalhadas pelo homem.
por causa da vida, dando qualidades do sol. Os egípcios adoravam o sol como Deus. O Jesus também é tido como a serpente solar. Então, o Criador do universo e o doador da vida, o Sol ou Ra, representavam vida, calor e crescimento. Mas também tem pessoa que não aguenta isso não. Como o povo considerava Ra um Deus principal, o Criador do universo e a fonte da vida. Antigamente, antes dos Anunnaki vir para a Terra, não havia esse negócio de sol tão quente. Havia um sol muito frio, condutivo para as espécies cá, que eram mais desenvolvidas, mais altas, eles não aguentavam muito sol, eles eram mais frágeis e não aguentavam sol muito quente. Então o sol naquele tempo era muito, muito mais frio. Até os Anunnakis vierem aqui, vir para cá e esquentar mais esse sol. Ele exerceu uma forte influência sobre ele, que ele levou a ser um dos mais adorados de todos os deuses egípcios, até mesmo considerado o rei dos deuses da Mendiga. No início da história egípcia, sua influência se espalhou por todo o país, trazendo múltiplas representações na forma e o nome. As combinações de formas mais comuns são com Atum, sua forma humana, Kepra, o escaravelho, e Horus, o falcão. A forma que ele geralmente aparece é de um homem com cabeça de falcão, devido à sua combinação com Horus. Pode ser ele também, outro deus do céu. No topo da sua cabeça está um disco solar com a cobra, um reptiliano, que em muitos mitos representa o olho de Ra. No começo dos tempos, quando não havia nada além de caos, o deus do sol existia sozinho na massa aquosa de Freira que enchia o universo. Eu sou Antum quando ele estava sozinho em Freira. Eu sou Ra quando ele amanheceu, quando ele começou a governar o que havia feito. Essa passagem fala sobre como Antum criou tudo na forma humana a partir do caos. Eu não acredito, Atum só multiplicou, só replicou e modificou. Atum não criou porcaria alguma dele humano, e nem a terra. E como Ra começou a governar a terra, onde seres humanos e seres divinos coexistiam, por ter relações sexuais consigo mesmo. Cuspiu da boca o deus Shu. Que nonsense, que porcaria é isto? Cuspir na boca, ter relações sexuais consigo mesmo. Cuspir na boca do deus Shu, deus do ar e a deusa da umidade. Definu. Os irmãos simbolizavam dois princípios universais dos seres humanos, vida e direito, justiça. Acredita-se que Ra havia criado todas as formas de vida, chamando-nos à existência ao pronunciar seus nomes secretos. Eu não acho não. Acho que não. Em alguns relatos, os humanos foram criados a partir das lágrimas e o suor. Que mentira, seu idiota! Foi criado pela fonte primária, seu idiota. Até eles provar que esse Ra ou Horus, seja lá que for, fosse a matéria primária, a fonte primária, eles não vão poder mentir assim. Segundo o mito, a primeira porção da terra surgiu quando o deus do sol a convocou da massa aquosa. Mentira, porque não tinha muito sol naquele tempo. Era bem friinho. Era uma temperatura mais ou menos 10 graus, 20 graus. Era bem legal. Agora está esse sol maldito aqui. Esse calor da peste aqui nesse lugar aqui onde eu estou. No mito da vaca celestial, o céu foi pensado como uma enorme vaca, a deusa Meti-Urt. É contada como a humanidade conspiraram contra a... mas, claro, né? Eu acho que eles descobriram quem você é, afinal. Por isso que conspiraram contra você. E como ele enviou seu olho como a deusa Semet. Vai pro inferno, Semet, para puni-los. Vai pro inferno, vocês todas aqui. Extensões do poder e de Irá eram frequentemente mostradas como os olhos de Irá. Esses olhos de Irá também os olhos que tudo vê e que aqueles que vivem culto seguem. Culto de poder seguem. Que eram as versões femininas do deus do sol. Ra tinha 3 filhas, Bastet. Você viu? As versões femininas quer dizer que ele se multiplica em muitas versões
Ele pode ser a fêmea e o macho, ele pode ser aquele, ele pode ser o velho e o jovem, ele é tudo isso. Ra tinha 3 filhas, Bastet, Sekhmet e Hathor, todas consideradas olhos de Ra, que buscariam sua vingança. Sekhmet, ele se multiplicou como a ameba, aí ele ficou sendo tudo isso, Sekhmet, Bastet, o olho de Ra, e foi criado pelo fogo nos olhos de Ra. Ela foi violenta e enviada para massacrar as pessoas que traíram Ra. Que Deus ótimo, que beleza de Deus. Mas quando calma, tornou-se a deusa mais gentil e perdoadora. Hathor, como é que você vai perdoar se você punish, você pune? Não existe cabimento isso, não existe lógica. Lógico que vai perdoar, afinal é ela mesma, ela que dá tapa. Quer dizer, a parte dele que é ela. Sekhmet era o poderoso guerreiro e protetor. Sekhmet é uma fêmea, a parte de Lúcifer que é fêmea. Sekhmet era poderosa e guerreira e protetora, enquanto Bastet, que era retratada como uma gata, gato, era mostrada como gentil e estimulante. Pensa-se que Ra viajava no Atet, 2 barques solares, chamado Majet, o barco de milhões de anos, o barco matinal, e o Mesequetec, o barco noturno. Esses barcos levavam sua jornada pelo céu e pelo Duá, o submundo litoral do Egito, enquanto Ra estava no Mesequetec e ele estava em sua forma de cabeça de carneiro. Quando Ra viajou em seu barco solar, ele foi acompanhado por várias outras divindades, incluindo Sia, a percepção, e Hu, comando. Além de Heka, poder mágico. Às vezes, membro do Eniada, era um grupo de 9 divindades da mitologia egípcia adorada do Heliópolis, deus do sol, ajudou em sua jornada, incluindo Set. Que venceu a serpente Apophis e Mehen. Apophis e Mehen, que se defendeu contra os monstros do submundo. Quando Ra estava no submundo, ele visitava todas as suas várias formas. Viu? Eu falo nos meus outros vídeos que esse ser tem o poder de se transformar, a shapeshift, se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Apophis, o deus do caos, era uma serpente. E Mehen, que se defendeu. Apophis, o deus do caos, era uma serpente enorme que tentava interromper a jornada do barco solar. E os seus escravos estão na Camboja. Lá tem templos enormes, onde tem essa serpente enorme também, essa anaconda enorme, que era muito venerada na Camboja, na Ásia, sudeste da Ásia, anciente. Enorme, que ele estava interrompendo a jornada do barco solar todas as noites, consumindo-o ou interrompendo-o com um olhar hipnótico. Durante a noite, os egípcios acreditavam que Ra se apresentava como Antum, ou na forma de um carneiro. Viu? Ele aquele é o diabo, ele pode se transformar em qualquer coisa. O barco noturno levaria pelo submundo e retornaria para o leste, em preparação para seu renascimento. Esses mitos de Ra representavam o nascer do sol, como o renascimento do sol, pela deusa do sol Nut, assim atribuindo o conceito de renascimento e renovação a Ra, fortalecendo seu papel como Deus criador também. Quando Ra estava no submundo, ele se fundiu com Osíris, o deus dos mortos.
Ra foi representado de várias formas. A forma mais comum era um homem com a cabeça de um falcão e um disco solar no topo e uma serpente enrolada ao redor do disco, viu? Reptiliano, dragão. Outras formas comuns são um homem com a cabeça de um besouro em sua forma como Kepri, ou um homem com a cabeça de um carneiro. Ra também foi retratado como carneiro, o signo de Áries. Besouro, fênix, garça, serpente, touro, gato, leão, entre... eu falei, tudo ele. Ele era mais comumente caracterizado com a cabeça de um carneiro no submundo. Aquela coisa lá também tem a cabeça do carneiro, né? Dessa forma, Ra é descrito como sendo carneiro do oeste, ou no oeste ele é depictado como um carneiro, o carneiro encarregado de seu harém. Em alguma literatura, e aqui na Ásia é do homem águia, falcão, ou dos caravelhos. Ra é descrito como um rei envelhecido, com carne dourada, ossos de prata e cabelos de lapis lazuli. Lindo, né? Um velho com carne dourada, com pele dourada, ossos de prata e cabelos de lapis lazuli, aquelas pedras. O principal centro cultico de Ra era Lunu, o lugar dos pilares, mais tarde conhecido no reino ptolemaico como Heliópolis, em grego Koiné, sendo um sítio hoje localizado no subúrbio do Cairo. Ele foi identificado com o deus do sol local Atum, como Atum ou Atum-Ra. Ele foi considerado o primeiro ser e o criador do Enneados Novos, composto por Shu et Binah, Geb e Nut, Osíris, Set, Ísis e Neftis. O feriado de renascimento de Ra foi comemorado em 6 de maio no calendário gregoriano. Ra era a vez afiliado e combinado com outras divindades principais, principalmente Amun e Osíris. Amon era uma grande deidade egípcia antiga que aparece como membro do reino. Na época do novo reino do Egito, o culto a Ra havia se tornado mais complicado e grandioso. As paredes das tumbas eram dedicadas a textos extremamente detalhados que mostravam a jornada de Ra pelo submundo. Diziam-se que Ra carregava as orações e benções dos vivos com as almas dos mortos no barco solar. A ideia de que Ra envelheceu com o sol se tornou mais popular durante a sessão. Também o sol envelhece demais. Muitos atos de adoração incluem hinos, orações e feitiços para ajudar Ra e o barco solar a superar a pé. Sucessão do cristianismo no Império Romano. Ra Rokati. Amun era membro do Ogdoa, representando as energias da criação com Amau-Né, um dos primeiros patrões de Tebas. Linda, né? Muito, muito linda. Parece outro planeta. À medida que os cultos de Amon e Ra se tornaram cada vez mais populares no Alto e Baixo Egito, respectivamente, eles foram combinados para criar Amun-Ra, um deus criador solar. É difícil distinguir exatamente quando essa combinação aconteceu, mas as referências a Amun-Ra apareceram no texto das pirâmides desde a Quinta Dinastia. A crença mais comum é que Amun-Ra foi inventada como a nova divindade estatal pelos governantes tebanos do novo reino. Atum-Ra ou Ra-Atum era a divindade composta formada por duas divindades, cabeça de leão que tinha um disco solar ao redor. Nossa, a divindade combinada com um homem de olhos vermelhos, com uma cabeça de leão que tinha um disco solar.
Ra compartilhava mais semelhança com Atum do que com Amun. Atum estava mais intimamente ligado ao Sol e também era um deus criador dos Enia. Ra e Atum eram considerados o pai das divindades e faraós e eram amplamente adorados. Nos mitos mais antigos, Atum foi o criador de Tefnu e Shu. Ele nasceu do Oceano Freira. Viu? É em que também vive no oceano. Na mitologia egípcia posterior, Ra-Rokati era mais um título ou manifestação do que uma divindade composta. É traduzido como Ra, quem é Horus do horizonte. Pretendia se vincular a Horakati como aspecto orientado ao nascer do sol de Horus e Ra. Foi sugerido que Ra-Rokati simplesmente se refere à jornada do sol de horizonte em horizonte como Ra, que Capri e Kenum. Kepri eram uns caras velhos que rolavam o sol pela manhã e às vezes eram vistos, e não pela noite eles rolavam a bosta. Era visto como manifestação matinal de Ra. Da mesma forma, o deus com a cabeça de carneiro, Kulkenum, também foi visto como uma manifestação noturna de Ra. A ideia de diferentes divindades ou diferentes aspectos de Ra, governar diferentes momentos do dia, era bastante comum nas variáveis. Bastet, também chamada Bastet ou Sekhmet, é conhecido como gato de Ra, a gata de Ra. Ela também é filha de Isis e está associada ao instrumento de vingança de Ra. O olho do deus do sol, Bastet, é conhecida por decapitar a serpente Apophis, inimigo jurado de Ra e o deus do caos, para proteger Ra. Em um mito, Ra enviou Bastet como uma leoa para Núbia. Sekhmet é outra filha de Ra. Sekhmet foi retratada como uma leoa ou um gato grande. Sekhmet. E era um olho de Ra, o instrumento da vingança do deus do sol. E o mito Sekhmet estava tão cheia de raiva que Ra estava tão enraivada que Ra foi forçado a transformá-la em uma vaca para que ela não causasse danos em outro mito, transformado em uma vaca. Em outro mito, Ra teme que a humanidade esteja conspirando contra ele e envia Hathor, outra filha de Ra. Coitado, ele sofre de baixa estima, porque entrou aqui para invadir o terreno, manipulou o DNA dos humanos originais, nativos, e agora está com medo. Outra filha de Ra para punir a humanidade. Enquanto abate seres humanos, ela assume a forma de Sekhmet. Sekhmet é uma leoa. Não que seja uma leoa, esses seres são manchas negras, eles são como demônios, mas eles podem se transformar em qualquer coisa. Não se confunde, eles podem se transformar em qualquer coisa. Então eles tiram o DNA de tudo que existe nos planetas para se tornar uns nativos daqueles planetas ou indígenas. Para impedi-la de matar toda a humanidade, Ra ordena que a cerveja seja tingida de vermelho e derramada na terra, confundindo a cerveja com sangue. Sekhmet a bebe e, ao ficar intoxicada, ela volta à sua forma pacificada. Hathor é outra filha de Ra. Quando Ra temia que a humanidade estivesse conspirando contra ele, enviou Hathor. Não, ele não quer ter a culpa, né? Ele manda a sua parte, que é uma feminina, uma drago queen, drag. Manda a forma dele de drag, de fêmea, para atacar os humanos e depois dá uma de bestinha, né? Muito, muito conveniente. Muito salafrário. Hathor é outra filha de Ra. Quando Ra temia que a humanidade estivesse conspirado contra ele, enviou Hathor como o olho de Ra, blá 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 blá. Em um mito, Hathor dançou nua, bodô, nua
nu, na frente de Ra, até que ele riu para curá-lo de um ataque de mau humor. Imagina aquela coisa nua, my gosh, uma serpente nua. Quando Ra estava sem Rator, ele entrou em um estado de profunda depressão. Ptah é raramente mencionado na literatura das pirâmides do Antigo Reino. Acredita-se que alguns sejam resultado do povo que adora o Ra de Heliópolis, ser os principais escritores dessas descrições. Enquanto alguns acreditavam que Ra é autocriado, outros acreditavam que Ptah o criou. Ptah, 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 Ptah. Na mitologia egípcia, Ptah é o demiurgo de Mênfis, deus dos artesãos e arquitetos. Na triade de Mênfis, ele é o marido de Semek e o pai de Nefertum. Ele também era considerado o pai do sábio Ayormutep. Ayormutep do Ra. A Ísis é um mito. Ísis criou uma serpente para envenenar Ra, e só lhe deu um antídoto quando ele revelou seu verdadeiro nome para ela. Ísis passou esse nome para Horus, reforçando sua autoridade real. Apep, também chamado de Apophis, era o deus do caos e o arqui-inimigo de Ra. Dizia-se que ele estava logo abaixo da linha do horizonte, tentando devorar Ra enquanto Ra viajava pelo submundo. Apep é uma cobra gigante. Então é isso para hoje. Esse seria o Dude aqui, mas ele pode se transformar em qualquer coisa, Não é só isto não.